Nessa aula introdutória, nós ainda vamos falar sobre medidas de tendência central e medidas de dispersão. Ambas são características de uma distribuição. O que é uma distribuição? Isso é muito importante. A distribuição na estatística seria a distribuição dos seus dados. Por exemplo, como se distribui a altura em indivíduos adultos na população brasileira? Quais são os valores? Os indivíduos têm a mesma altura? Há indivíduos mais altos? Há mais baixos? Os mais altos, eles são a maioria ou eles são uma minoria? Existe uma média que é mais preponderante? Ou seja, isso é uma distribuição de dados. Provavelmente, se eu selecionar 10 estudantes dessa turma, como se distribui a altura? Um ou dois tem 1,55 m para baixo. A maior parte tem entre 1,70 m, 1,75 m, 1,65 m. Uma minoria também já tem 1,80 m, 1,90 m. Ou seja, esta é a distribuição dos dados, como eles se distribuem. Isso é muito importante em bioestatística. Porque se você quer comparar grupos, por exemplo, eu quero estudar um medicamento que vai ter um efeito anti-hipertensivo, vai diminuir a pressão de indivíduos. É importante que eu saiba como que se comporta a pressão arterial em indivíduos saudáveis, de uma amostra saudável, em hipertensos, e se esses hipertensos tomarem o medicamento, como vai se distribuir os novos dados de pressão arterial. Isso é importante. A distribuição dos dados é importante. Essa palavra tem que ficar clara. Distribuição. E como características de distribuição, hoje nós vamos ver dois aspectos. Medidas de tendência central e medidas de dispersão. Vamos começar a falar sobre as medidas de tendência central. A medida de tendência central, como já diz o nome, é uma medida que tende ao centro. Por exemplo, se eu disser a altura média dos estudantes dessa turma é 1,70 m, isso já é bastante informativo. A média é uma medida de tendência central. Se eu disser que a idade média dessa turma é 25 anos, a tendência é pensarmos, é uma turma de jovens. Embora você possa ter uma turma de pessoas de 50 anos e pessoas de 2 anos e a média ser 25. Então, só a média não diz muito, mas geralmente as medidas de tendência central dizem muito a respeito dos dados, da distribuição, das amostras, das populações. Vamos falar um pouco sobre elas. Quando falamos em características de uma distribuição, podemos falar das medidas de tendência central, ou seja, valores que tendem ao centro. Temos como exemplos de medidas de tendência central a média, a mediana e a moda. É importante o entendimento dessas variáveis, ou melhor, dessas medidas, porque elas serão bastante utilizadas nesse nosso curso. Para início de conversa sobre as medidas de tendência central, a média, também em inglês mean, que será muito falada nos softwares, nos programas estatísticos, ou também average, e a média calculada a partir de valores. A mediana já é uma medida de tendência central que indica a ordem, ou seja, uma posição relativa do indivíduo. E a moda tem como natureza a frequência. Fiquem tranquilos que eu vou explicar isso com calma agora, uma por uma. Medidas de tendência central, média aritmética, também denominada mean ou average. É importante salientar que você pode ter uma média populacional, ou seja, qual é a altura média da população de indivíduos adultos. Essa média populacional terá o símbolo μ. Em compensação, uma média amostral terá este símbolo, um X, como um tracinho em cima. Na verdade, geralmente falamos em parâmetros para a população, ou seja, μ é
a média da população é um parâmetro populacional e x com esse traço em cima, que é a média aritmética amostral, ela é uma estatística, ou seja, a estatística é um estimador do parâmetro. A medida amostral é um estimador da medida populacional. Eu posso, a partir de uma população, que eu sei a média, retirar uma amostra e analisar essa média amostral, e ela pode ser um representativo, um valor representativo, ou seja, um estimador do valor populacional. Mas como se calcula a média? Bom, a média é basicamente a soma dos valores de todos os indivíduos dividido pelo número de indivíduos. Existe uma simbologia bastante interessante que os estatísticos gostam aqui. É o somatório dos vários valores de x dividido pelo número de indivíduos, ou seja, a média é basicamente eu somar os valores daquela variável que está sendo avaliada, por exemplo, altura, peso, glicemia, em todos os indivíduos e dividir pelo número de indivíduos. A média pode ser pensada como o centro de massa dos valores das observações, ou seja, o ponto de equilíbrio após dispormos as observações sobre uma régua. Então, esta figura é bem ilustrativa para pensarmos e compreendermos o que é a média aritmética, uma medida de tendência central. Mas algo importante para se perguntar aqui é, e se eu tivesse um único indivíduo aqui, adicionado a esta amostra, cujo valor não está entre 0 e 900, por exemplo, mas cujo valor é 1 milhão. Será que ele vai afetar muito esta média aritmética? Com certeza vai afetar muito, porque se eu tiver um valor 1 milhão colocado lá no final dessa gangorra, por exemplo, ela vai tender a pesar muito para cá. Isso significa que valores extremos afetam muito a média. Isso pode ser importante nas pesquisas de vocês, porque se vocês tiverem um animal, ou um indivíduo, ou uma bactéria, ou uma placa de cultivo celular, ou seja, um N amostral que está destoando muito dos demais, ele pode afetar bastante a média aritmética de vocês. Quando falamos em mediana, a mediana também é uma medida de tendência central, uma medida que tende ao centro. Entretanto, ela é a observação central após ordenar a amostra. Ou seja, quando aqui falávamos que a mediana indica uma ordem, é porque realmente, após a amostra ser ordenada, se eu tiver 5 indivíduos, valores 1,2, 1,7, 2,1, 2,2, 2,4. Qual é a mediana? Bom, aqui já está ordenada. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 indivíduos, o valor que divide na metade é o terceiro valor. Ou seja, basta eu pegar 5, que é o N, mais 1 dividido por 2. 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Ou seja, a posição 1, 2, 3 é esta posição. A mediana é 2,1. Em amostras com número par, 1, 2, 3, 4, a mediana será a média dos dois valores centrais. Ou seja, 1, 2, 3, 4, mais 1, 5, dividido por 2, 2,5. Então a posição da mediana é 2,5, ou seja, é a média entre o segundo e o terceiro indivíduo após a ordenação da amostra. Ok? Agora, o que é vantagem utilizar? A média ou a mediana? Depende. A média é muito utilizada para amostras que têm uma distribuição simétrica, ou seja, valores mais concentrados no centro e uma frequência menor de valores extremos, o que geralmente acontece com as variáveis biológicas. Entretanto, em alguns casos, você tem valores extremos. A média é mais informativa do que a mediana, porque todos os valores são utilizados.
para o cálculo da média. Você soma todos os valores e divide pelo número de indivíduos. Mas a média, ao mesmo tempo, é mais afetada por valores extremos, conforme falamos aqui. Se eu tiver, por exemplo, um único indivíduo aqui que tiver um valor 1 milhão, essa média vai ser alterada significativamente. Entretanto, a mediana, ou seja, o valor do indivíduo que divide a amostra ou a população em duas metades, não vai alterar. Vamos ver esse exemplo aqui. Se considerarmos uma amostra com os valores 2, 4, 5, 6 e 8, qual é a média? Teríamos que somar esses valores e dividir por 5. 2 mais 4, 6, com mais 5, 11, com mais 6, 17, com mais 8, 25. 25 dividido por 5 é 5, ou seja, a média é 5. E a mediana? A mediana também é 5, é o valor central, após o ordenado. Mas se alterarmos o último valor, de 8, ele passar para 23, o que vai acontecer com a mediana? Continuará 5. E a média? A média será alterada para 8. Então vocês vejam a influência que valores mais extremos têm na média e não na mediana. É por isso que muitas vezes, quando os nossos dados, quando a nossa distribuição tiver uma certa simetria, utilizaremos média e desvio padrão como variável de dispersão. Quando essa distribuição não for simétrica, utilizaremos mediana e intervalo interquartil. Isso será mais esclarecido quando estudarmos as medidas de dispersão e quando formos para o programa estatístico também. E além disso, para finalizarmos esta parte de medidas de tendência central, vamos falar da moda. A moda é o valor mais frequente de uma amostra. Bom, muitas vezes esse valor pode estar localizado no centro da distribuição, por isso que é uma medida de tendência central. Ao contrário do que acontece com a mediana e a média, a amostra pode possuir mais do que uma moda. E isso é bastante importante. Por exemplo, aqui nós temos a idade em anos, onde aparece com frequência uma determinada doença. Ou seja, a prevalência da doença é em idades mais iniciais ou quando o indivíduo tiver uma idade mais avançada. Se eu simplesmente somar os dados, calcular a média ou até mesmo a mediana, provavelmente eu vou ter um valor próximo desse centro aqui, que na verdade é um valor onde a minha frequência é muito baixa. Então, nesse caso, nem média e nem mediana são medidas de tendência central que explicam, de certa forma, o comportamento da minha distribuição. Justamente por quê? Porque a frequência da doença, então aqui seria a frequência começa baixa, aumenta conforme vai aumentando os anos de vida, mas cai num determinado momento e aumenta numa outra etapa mais adiante da vida. Por exemplo, digamos aqui seja 10 anos, aqui 20, 30, 40, vai aumentar com 50 anos de novo. Então é uma distribuição bimodal. Por isso que a distribuição é importante. Não basta apenas eu pegar os dados, calcular a média, calcular a mediana, é importante analisar os dados. E nesse caso a moda aqui pode ser uma medida que realmente vai representar bastante esta distribuição. Ok, pessoal, então falamos um pouco de medidas de tendência central, medidas que tendem ao centro, que explicam de certa forma uma distribuição. Média, mediana, moda. Quando usá-las? Como usá-las? Nós vamos ver isso na parte do software. Nós vamos representar os nossos dados como média, como mediana, e vamos entender um pouco melhor o que significa isso. Mas como falado, a média, a medida de tendência central, ela não explica muito bem. Ela explica de certa forma a distribuição, ela dá uma ideia, mas existem aspectos tão importantes quanto. Isso porque se eu disser que a altura de uma população de indivíduos tem média de 1,50 m,
vocês podem pensar que a maioria dos indivíduos tem em torno de 1,50 m, mas talvez existam indivíduos com meio metro e indivíduos com 2,5 metros, uma distribuição bimodal. E quando você soma 2,5 com mais meio dá 3 dividido por 2, dá 1,5. Então, embora a medida de tendência central seja interessante, é importante saber a dispersão dos dados, como eles estão distribuídos, o quão afastados eles estão de um valor central. E isso é as medidas de dispersão que nós vamos ver a partir de agora.